E no início dos anos 80 já era mais difícil, né? Na verdade, assim, a conta da Air France nunca fechou. A British conseguiu ganhar dinheiro com o Concorde. A British sempre operou o Concorde melhor e Londres foi um mercado que era mais robusto do que o Paris-Nova York. Mas eles criaram isso, a conta começou a fechar porque eles elevaram esse preço também por conta Quanto do voo era normalmente, supersônico. vocês sabem? $12 mil. Na época dos anos 80. Na época que eu voei, uma ida e volta no Londres-Nova York dava aproximadamente $12 mil. Porém... Tu fazia isso quanto tempo? Como assim? Quanto tempo de voo? 3 horas e... 3 horas, o recorde é 2 horas e 52, que foi um Concorde que pegou um vento de cauda e fez em 2h52. É a travessia mais rápida de um Concorde, 2h52, a aeronave matrícula GBOAD. É que eles Nerd. Esse avião acabou ficando marcado para as pessoas com muito dinheiro, artistas. Tem a história do cantor que é o Phil Collins. Sim. O Phil Collins, que saiu do Live Aid na Europa, voou para Nova York e fez o Live Aid nos Estados Unidos no mesmo dia, graças ao Concorde, né? Então não seria possível um voo desse. Então ele ficou muito marcado com essas coisas, campanhas de marcas. Ele era assim, ele completamente único. No Réveillon do ano 2000, teve uma turma que comemorou em Londres à meia-noite, catou um Concorde, voou e comemorou à meia-noite em Nova York. Porque o fuso horário de Londres e Nova York é maior do que o tempo de voo do Concorde. Então você praticamente chega antes. Tu brinca de saiu novo duas vezes. Tinha um modelo escala 1:3 do Concorde na entrada do aeroporto de Londres. E embaixo desse modelo gigante estava a seguinte frase: Arrive before you leave. Então isso. chegue antes de partir. Enfim. E um grande problema do voo supersônico também, que acabou limitando muito a operação do Concorde, foi o próprio boom sônico, né? Dentro dos Estados Unidos já não era permitido o voo de avião supersônico dentro do território americano. Então, um avião que foi desenvolvido para voar em território europeu, território americano, você fazer um voo entre Nova York e Califórnia, e Los Angeles a Califórnia, reduzir pela metade o tempo desse voo, só que você já não pode voar no território americano, você já restringe muito a sua operação. A regra americana acabou também indo para a regra europeia. Então, você vai para onde dentro da Europa se você não pode voar supersônico dentro da Europa? Logo, o Concorde acabou se limitando em rotas que ligam cidades costeiras. E aí, no final, acabou sendo Londres, Nova York, Paris, Nova York, por conta das duas companhias aéreas. Então, se tornou um avião restrito, né? Veio para o Rio de Janeiro também, mas no final estava mais restrito a essas rotas. Muito caro. Então se glamourizou muito também o avião para os artistas, para os milionários. Aí serve caviar, serve champanhe. Era um evento. Voar num Concorde não é só o voo supersônico. Se tornou um evento. Até pessoas que saem de Londres e voltam para Londres, né? Eu iria também. Então, eu também faço. E o avião foi ficando obsoleto, né? Então, quando chegou nos anos 90, você olha o painel de um Concorde, se até der para colocar aí, é um painel já painel de um Concorde completamente antigo, tudo analógico. É um avião desenvolvido nos anos 60, né? Então, acabou ficando muito caro para modernizar esse painel. Um avião que transportava, que era operado por 2 pilotos e um engenheiro de voo, que é esse painel na primeira foto ali, dá para ver o painel do engenheiro de voo. Então, uma composição de tripulação Calma aí. Isso é tudo botãozinho. Em cima nem tudo. Na parte de cima, mais em cima aqui é circuit breaker, que é disjuntor, tipo um fusível, né? Então não é tudo botãozinho. Mas sim, tinha botãozinho pra caramba. E aí quando você fica puto quando eu falo botãozinho? Essa é a foto de um Boeing 747. Ah, é verdade. Cadê do Concorde? Mas é muito parecido. Não, é parecido. Tô dizendo no sentido de composição de até essa daqui, essa daí ali a segunda ali. A composição é a mesma. Tô dizendo no sentido de 2 pilotos, um piloto e um engenheiro de 4 voo. motores. E um monte de botãozinho de circuit breaker da mesma forma e 4 motores, assim como o Boeing 747. Mas o que eu queria dizer aqui é o seguinte, já entra numa época dos anos 90 que o engenheiro de voo já começa a cair em desuso, os aviões já não usam mais o engenheiro de voo,
os aviões vão se modernizando, o painel vai ficando cada vez mais moderno, e você fazer um retrofit de painel, modernização do painel do Concorde passou a ser inviável. O avião consumia muito combustível, operava com 4 motores turbojato extremamente barulhentos, que não era mais todo aeroporto que recebia um avião com um nível de ruído tão alto, porque cada vez mais os aeroportos restringem a questão do nível de ruído. É um problema até hoje? Sim. O lance de não poder voar em supersônico dentro dos... Sim, ainda... O problema do boom sônico, ele é um problema aerodinâmico. Não tem nem como... Existem vários estudos já em desenvolvimento pela NASA, por outros lugares que tentam diminuir a propagação desse boom sônico. Então, por exemplo, a NASA já tem um projeto em desenvolvimento que a dissipação da onda sonora ela acontece em coisa de 5 quilômetros. Tá. Logo, se um avião voa a uma altitude de 20 quilômetros, que era o que o Concorde voava, 5 quilômetros, dissipou lá em cima, não chega aqui embaixo. Então, isso já está em estudo, né? E em testes e tudo mais. Mas isso é um problema aerodinâmico. Enquanto não se resolve isso, você não pode voar em território proibido o voo supersônico por conta do boom sônico. Mas a gente já melhorou, por exemplo, melhorou a eficiência energética, combustível, por exemplo. Já melhorou muito. O que era o Concorde, não, sem dúvida, já melhorou muito. Hoje, o tipo de motor que o Concorde usava, hoje não se usa mais na aviação comercial. E o que se usa ainda na aviação militar são aviões mais antigos e operação militar, né? Mas o tipo de motor do Concorde ele não faz mais sentido hoje por conta de ruído, eficiência energética e nessa série de coisas. Vocês assistem filmes disso daí, tipo Top Gun? Sim, tipo Maverick. Com certeza. Tu curte essas paradas? Muito. Eles são parecidos com como é na realidade? São bastante, sim. Inclusive, o Top Gun Maverick foi filmado dentro dos aviões da Marinha dos Estados Unidos, o F-18, né? A filmagem ela é real mesmo, o voo é real. Claro que tem um jogo de câmera ali, né? O avião que no filme parece que é um monoplace, que a gente chama, que é para uma pessoa só, um piloto só. De todos eles, na verdade, são aviões biplace, porque o Tom Cruise não pilotou sozinho um avião da Marinha dos Estados Unidos, assim como os outros pilotos. Apesar de Tom Cruise ser piloto, ter bastante experiência, mas estamos falando de um F-18, né? Então é outra coisa e não é permitido também, né? Um civil solar um avião militar nos Estados Unidos. E videogame? Nerd gosta de videogame, pô. Não há o menor interesse em simulador, porque se eu entrar num simulador, ninguém mais me tira. Então eu prometi para mim mesmo que eu nunca ia voar simulador e nunca voei por causa disso. Porque eu tenho certeza que se eu sentar, eu não saio mais. Então